Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 7, uma introdução à filosofia cristã do aconselhamento. O que é, afinal, aconselhamento cristão? O aconselhamento cristão é mais do que a visão simplista e muitas vezes pseudo-espiritual de oferecer conselhos em uma conversa sobre problemas e temas espirituais, colocando nisso uma oração, uma leitura bíblica e depois terminando com recomendações de mais oração, de mais leitura bíblica, de mais consagração pessoal. Por outro lado, o aconselhamento cristão também é muito mais do que uma mera prática clínica. O aconselhamento cristão é uma filosofia de cuidado e de orientação que se baseia nos princípios da fé cristã. O objetivo é promover a cura espiritual, emocional e mental, numa abordagem da alma, numa abordagem integral, fundamentada na compreensão de que o ser humano é uma criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, mas sujeita às limitações mentais e às fragilidades morais e espirituais decorrentes da queda e do pecado e dos pecados que vêm acontecendo subsequentemente. Não é possível haver um verdadeiro aconselhamento cristão sem reconhecer a centralidade das Escrituras como fonte de verdade, poder e sabedoria para lidar com os desafios da vida, sem reconhecer a atenção e a atuação sobrenatural de Deus neste processo e, mais ainda, sem reconhecer que a alma humana, que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas que se encontra no estado de queda. Paul Tripp apresenta uma abordagem prática e pastoral para o aconselhamento cristão, com uma filosofia enraizada na convicção de que a palavra de Deus é relevante. Não só relevante, ela é também eficiente, e ela é suficiente para guiar, é suficiente e eficiente para transformar a vida daqueles que buscam ajuda, daqueles que buscam orientação numa abordagem relacional, cristocêntrica e permeada pela graça de Deus. Tripp oferece uma visão abrangente do aconselhamento dentro da comunidade da fé. Ele argumenta que o aconselhamento bíblico deve ser enraizado espiritualmente e prioritariamente na palavra de Deus, deve estar enraizado na obra redentora de Cristo. Tripp afirma que o aconselhamento bíblico é um ministério do corpo de Cristo, da igreja, onde cada membro desempenha um papel vital na restauração e no cuidado uns dos outros. O tema da graça de Deus é sumamente relevante e Tripp destaca a sua importância como o fundamento do aconselhamento cristão. Não pode haver aconselhamento cristão eficiente dissociado da graça de Deus. E ele explora esse tema como uma bênção de Deus em meio às lutas, em meio aos desafios da vida. Ele argumenta que a graça é um antídoto para a culpa, é um antídoto para a vergonha, oferecendo esperança, oferecendo a possibilidade de renovação para os sofredores, tudo isso em lugar da autonomia e da autorrealização, que historicamente tem resultado em frustração, em depressão. O resultado do atual estado da humanidade é justamente esse de depressão e frustração por causa do desejo de ser autonomia, de ser como Deus. A este respeito, ele afirma que a graça de Deus é a fonte de esperança, é a fonte de cura para aqueles que estão quebrados e feridos. A abordagem de Tripp para o aconselhamento cristão, ele entende que ela deve ser relacional, deve ser uma abordagem compassiva, considerando que relacionamentos podem ser um instrumento de transformação se eles forem baseados na graça de Deus, pois estes, os relacionamentos cristãos, são o contexto primário, fundamental, primordial para a obra de Deus na vida das pessoas, onde essas pessoas vão encontrar apoio, encorajamento, vão encontrar inclusive a correção que precisam muitas vezes. Ele afirma que os relacionamentos são a arena onde a graça de Deus é revelada e experimentada de maneira poderosa. A abordagem de J. Adams, por sua vez, é conhecida por sua biblicidade e conhecida também por sua praticidade, com o objetivo de ajudar as pessoas a lidarem com os problemas da vida com a ajuda dos ensinamentos bíblicos. A filosofia de aconselhamento de Adams é enraizada na convicção de que a palavra de Deus é suficiente para orientar, é suficiente para corrigir e é eficiente
Isso mesmo, é eficiente para transformar as vidas daqueles que precisam de ajuda. Suficiente para orientar, suficiente para corrigir e eficiente para transformar. O resumo do pensamento de Adams é que o aconselhamento bíblico deve ser caracterizado por uma abordagem baseada, centrada nas Escrituras, uma abordagem cristocêntrica, uma abordagem focada na renovação da mente mediante arrependimento e fé. Adams compreende que qualquer relacionamento dentro do aconselhamento com a psicologia secular deve ser abordado com a visão de prioridade, de primazia da autoridade e da suficiência das Escrituras, porque as Escrituras fornecem respostas para todos os problemas humanos e, por isso, as Escrituras, a Bíblia, deve ser o fundamento exclusivo do aconselhamento cristão. Ele diz que a palavra de Deus é suficiente para lidar com qualquer problema humano. A abordagem do aconselhamento cristão para os problemas humanos deve ser centrada em Cristo, focalizando a pessoa e a obra de Cristo como a solução para as questões da vida, porque o Evangelho, que é o anúncio de Cristo, é o poder de Deus para a transformação pessoal. E o Evangelho deve ser o centro do aconselhamento bíblico, porque a solução para os problemas humanos está em Cristo e na aplicação prática dos princípios bíblicos. Qualquer transformação efetiva passa pela renovação da mente, num processo de transformação interior, pessoal e espiritual. É necessário que haja uma mudança fundamental na maneira como pensamos e como agimos. Esta renovação mental é fruto do estudo e da aplicação das Escrituras para que haja uma vida realmente transformada pelo poder de Deus. Ele afirma que a transformação pessoal ocorre quando a mente é renovada pela verdade das Escrituras. Tim Keller considera que a fé cristã é de fato fundamental, ela é de fundamental importância na compreensão do sofrimento humano. Ele argumenta que a fé não é o antídoto para o sofrimento, mas ela oferece um quadro de significado e esperança e de força que transcende quaisquer circunstâncias, por mais desfavoráveis que elas sejam. Keller afirma que a fé cristã não promete uma vida livre de sofrimento. A fé cristã promete uma presença divina que caminha conosco através de todas as situações, de todas as estações da vida. A sua abordagem do aconselhamento cristão é basicamente enraizada na tradição reformada e fundamentada nas Escrituras sagradas. Em sua visão de aconselhamento, ele busca combinar uma compreensão sólida da doutrina cristã com uma abordagem prática e compassiva, e desta maneira lidar com eficiência com as complexidades da vida humana, destacando a importância de uma cosmovisão cristã abrangente que permeie e penetre em todas as áreas da vida, incluindo aí o processo de aconselhamento. Para Keller, o sofrimento humano é uma realidade inevitável da vida, não há ninguém que não sofra. E, segundo a luz da teologia cristã, esse sofrimento também é uma oportunidade para que aqueles que sofrem e que creem possam crescer na fé, crescer em confiança em Deus. Keller diz que o sofrimento não é uma evidência da ausência de Deus, é uma evidência da sua presença. Uma teologia robusta é de grande importância para sustentar o entendimento do sofrimento e da vida em geral. Esta fé deve ser enraizada na verdade das Escrituras, deve ser centrada na realidade do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Keller define uma fé robusta como aquela que enfrenta as perguntas difíceis e busca respostas na palavra de Deus. Outro ponto muito importante para Keller é a importância que ele dá à igreja nesse processo de aconselhamento e cura. Ele considera que a igreja deve ser um lugar de apoio mútuo, deve ser um lugar de cuidado pastoral, e ele expressa isso, esse seu pensamento, ao dizer que a igreja é o corpo de Cristo e é dentro desta comunidade que encontramos conforto, encorajamento e orientação. Augustus Nicodemos destaca a importância de um modelo de aconselhamento centrado nas Escrituras, centrado na pessoa de Cristo, considerando que o aconselhamento cristão deve ser enraizado na verdade das Escrituras e na obra redentora de Cristo, afirmando que o aconselhamento bíblico reconhece que a verdadeira transformação só pode ocorrer através do poder do Evangelho. A sua filosofia é fundamentada na convicção de que a palavra de Deus é a autoridade final, é a autoridade suficiente para guiar e para transformar as vidas daqueles que buscam ajuda, daqueles que buscam orientação. O modelo de aconselhamento defendido por Nicodemos deve ser encontrado nas Escrituras.
e é exemplificado pela vida e pelo ministério de Cristo. Cristo é o padrão para o ministério de aconselhamento da igreja. E ele afirma que o aconselhamento bíblico recupera o modelo ministerial de Jesus, que era centrado na palavra de Deus e na sua obra redentora. Nicodemos considera que deve haver uma compreensão profunda da doutrina cristã para fundamentar o aconselhamento, explorando as verdades essenciais da fé cristã e a sua relevância para a prática do aconselhamento com uma teologia que seja sólida e que proporcione uma compreensão adequada do ser humano e também das suas necessidades espirituais. Ele afirma que a boa teologia, que a teologia bíblica, é a base sobre a qual construímos a nossa compreensão do aconselhamento cristão, fornecendo os fundamentos sólidos para lidar com os desafios da vida, reconhecendo a importância de uma abordagem prática, oferecendo insights práticos para lidar com questões comuns que são enfrentadas pelos cristãos, destacando, óbvio, uma abordagem sensível e amorosa para com aqueles que estão passando por dificuldades. O aconselhamento cristão, diz ele, deve ser marcado pela compaixão e pela disposição de caminhar ao lado daqueles que estão sofrendo. Diversos autores têm escrito sobre o aconselhamento cristão e oferecido diferentes definições, com pontos de convergência e, obviamente, com áreas de divergência entre eles. Mas é inevitável que temas como a natureza humana, a fonte da autoridade, a metodologia de tratamento, a queda, o pecado, o sofrimento, a redenção, o propósito da vida e a glória de Deus estejam presentes de algum modo em seus escritos. Collins definiu o aconselhamento como um processo de ajuda pessoal e interpessoal com o propósito de promover o bem-estar emocional, psicológico e principalmente espiritual das pessoas por diversos meios, entre eles a exploração das questões, problemas e desafios que afetam suas vidas. Collins enfatiza que o aconselhamento é uma atividade profissional e esta se baseia em teorias técnicas e princípios éticos que visam facilitar o crescimento e o desenvolvimento pessoal dos pacientes. Larry Crabb oferece uma visão de aconselhamento enraizada em uma proposta bíblica e cristocêntrica, definindo o aconselhamento como um processo de auxílio a pessoas para que estas se aproximem de Deus, se conheçam melhor e vivam de maneira mais íntegra, de maneira mais autêntica. Crabb destaca a importância de uma conexão com a única fonte de transformação verdadeira possível de ser encontrada, que é o próprio Deus. Jay Adams foi um dos pioneiros do movimento do aconselhamento bíblico e define aconselhamento como um processo de ajuda que se baseia exclusivamente nas verdades das Escrituras Sagradas. Isto com o objetivo de promover a mudança e também promover o crescimento pessoal. Em seus escritos, Adams destaca a importância de uma abordagem centrada na Palavra de Deus e na aplicação prática de seus princípios para lidar com os problemas, com os sofrimentos e com os desafios da vida diária. Outro nome influente no aconselhamento bíblico é Lambert, que oferece uma visão do assunto enraizada na convicção de que a palavra de Deus é a autoridade única, é a autoridade final para lidar com todos os problemas da vida. Em seus escritos, Lambert define o aconselhamento como um processo de ajudar as pessoas a entenderem os princípios bíblicos, aplicando-os de maneira prática e contextualizada em suas vidas, para que se obtenham as mudanças e o crescimento espiritual. Paulson é um dos principais expoentes do aconselhamento bíblico na atualidade. Ele oferece uma perspectiva sobre este tema com fundamento na sua convicção de que a palavra de Deus é suficiente para guiar e eficiente para transformar as vidas das pessoas, definindo em seus escritos que o aconselhamento é um processo de ajudar as pessoas a aplicarem os princípios das Escrituras Sagradas em suas vidas, para assim lidarem com os seus desafios e os problemas que enfrentam. O objetivo é encontrar soluções, é encontrar estratégias biblicamente orientadas para se obter um crescimento efetivo, um crescimento genuíno em todas as áreas da vida, emocional, psicológico e espiritual. Collins, que é adepto de uma filosofia de aconselhamento denominada integracionismo, explora diversas facetas do aconselhamento, analisando as suas bases teóricas e práticas na vida diária, e ele destaca que o aconselhamento pode ocorrer em diferentes contextos e em lugares especializados como clínicas ou ambientes de ênfase mais espiritual como igrejas. Collins afirma que o aconselhamento é uma jornada compartilhada entre o conselheiro e o cliente,
onde ambos trabalham juntos para identificar e resolver questões que afetam o bem-estar emocional e psicológico do cliente. Larry Crabb também considera fundamental a busca de um relacionamento espiritual, relacionamento mais profundo, de modo que o aconselhamento seja teocêntrico. Crabb enfatiza que o aconselhamento é um meio de conectar as pessoas com Deus, de conectar as pessoas com os outros de maneira mais significativa, de mais profunda, mais relevante, destacando então que o aconselhamento é um processo de conexão, onde o conselheiro ajuda o indivíduo a se conectar com Deus, a se conectar consigo mesmo e com os outros, de uma forma que promova o crescimento espiritual e emocional. Lambert explora com profundidade as bases teológicas e práticas do aconselhamento bíblico, destacando que o aconselhamento eficaz só pode ocorrer quando se baseia na autoridade e na suficiência das Escrituras para orientar e transformar as vidas das pessoas. Isso significa que, sob sua ótica, a palavra de Deus é capaz de fornecer respostas para todos os problemas humanos e que a aplicação prática dos princípios bíblicos é fundamental para promover uma mudança genuína e duradoura. Collins considera a relação terapêutica de suma importância no processo terapêutico. Ele destaca que o terapeuta deve proporcionar um aconselhamento empático, autêntico e profundamente respeitoso para promover um ambiente no qual o paciente se sinta seguro para expressar as suas emoções, para expressar os seus sentimentos e para falar das suas experiências. Collins destaca que a relação terapêutica é o alicerce do processo de aconselhamento, pois é através dela que o cliente se sente compreendido, valorizado e apoiado em sua jornada de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Em sua definição do que é o aconselhamento, Larry Crabb enfatiza a importância de uma abordagem cristocêntrica no processo terapêutico e apresenta o objetivo do aconselhamento como o de ajudar o indivíduo a se tornar mais semelhante a Cristo em todas as áreas da sua vida, permitindo que ele transforme e renove a sua mente e o seu coração. Ele ressalta que a verdadeira cura, que a verdadeira transformação só podem ser encontradas ao se render completamente a Cristo e permitir que Cristo governe todas as áreas da vida, tanto psíquica quanto emocional e, claro, espiritual. Adams se preocupou em definir as bases teológicas e também as bases práticas do aconselhamento bíblico, especialmente diante da existência de opções que ele considerava inadequadas, dizendo que o aconselhamento eficaz só pode ocorrer quando se baseia nas verdades eternas das Escrituras e na orientação do Espírito Santo. Ele defende o ponto de vista de que a palavra de Deus é suficiente para fornecer toda a orientação e toda a sabedoria que são necessárias para todas as circunstâncias, para todas as áreas da vida. E o meio de se obter esta mudança genuína e duradoura que as pessoas precisam é, basicamente, a aplicação dos princípios bíblicos e nada mais. A figura do conselheiro é de grande importância no aconselhamento. Adams destaca que o conselheiro é mais do que um ouvinte passivo e acolhedor, mas que ele deve agir como um instrumento de Deus para ajudar o aconselhado a aplicar os princípios da palavra de Deus em sua vida diária. Ele ressalta que a empatia, a compaixão e a autenticidade são fundamentais para estabelecer uma relação terapêutica eficaz, mas deve, acima de tudo, haver a aplicação dos princípios bíblicos para que se alcance a mudança necessária. Heath Lambert diz que a relação entre o conselheiro e o aconselhado no processo de aconselhamento é muito importante, considerando que o conselheiro deve agir como um instrumento de Deus para ajudar o aconselhado a compreender, ajudá-lo a aplicar os princípios das Escrituras em sua vida no seu dia a dia. Atitudes de empatia, compaixão e autenticidade são fundamentais para que a relação terapêutica seja eficaz na promoção de mudanças que trarão crescimento ao aconselhado. Outro aspecto muito importante abordado por Collins em seus trabalhos é a variedade de abordagens técnicas e teóricas que podem ser utilizadas no aconselhamento. Ele propõe a utilização de todos os recursos disponibilizados pela psicologia, desde as abordagens cognitivo-comportamentais até as abordagens humanistas e também da psicodinâmica. Ele afirma que o aconselhamento é uma atividade multifacetada que pode ser adaptada às necessidades e preferências individuais do cliente, levando em consideração a sua história, a sua cultura e os seus valores pessoais. O aconselhamento cristão, segundo Crabb, também tem como característica o envolvimento em relacionamentos autênticos e significativos, isso como parte de um processo terapêutico. Crabb escreve que o aconselhamento é um processo de comunidade, onde o indivíduo é apoiado e encorajado por outros que estão comprometidos em caminhar ao seu lado
comprometidos em ajudá-lo a crescer em sua jornada espiritual. E ele destaca a importância da construção de relacionamentos baseados na integridade, na verdade, no amor, na graça de Cristo como meio de promoção da cura e do crescimento emocional, também do crescimento espiritual. Jay Adams defende que o aconselhamento é mais do que acolhimento e empatia, sendo necessário se concentrar nos problemas, nos desafios específicos que são enfrentados pelo aconselhado na busca de soluções práticas, na busca de estratégias biblicamente fundamentadas para lidar com elas, porque o aconselhamento bíblico é uma abordagem prática e direta que visa identificar e resolver problemas específicos por meio da aplicação dos princípios da palavra de Deus. Somente a abordagem bíblica e as estratégias corretas podem conduzir ao objetivo final do aconselhamento em relação ao aconselhado. E esse objetivo é a mudança e crescimento pessoal e espiritual numa vida rumo à plenitude de Cristo, numa vida que glorifique a Deus. Lambert também considera de suma importância manter o foco nos problemas específicos enfrentados pelo aconselhado, sem digressões ou sem transferências. E ele entende que é necessário buscar soluções práticas, soluções biblicamente fundamentadas para lidar com os problemas. Lambert considera que o objetivo final do aconselhamento bíblico é promover a mudança de visão de mundo e a mudança de atitudes para se obter o crescimento pessoal que glorifique a Deus. Um crescimento que leve o indivíduo a uma vida de plenitude em Cristo. Paulson considera necessário que o aconselhamento seja concentrado nos problemas específicos, nos problemas atuais que estão sendo enfrentados pelo aconselhado, na busca, então, de soluções práticas, na busca de soluções biblicamente orientadas e fundamentadas. Collins considera o aconselhamento como algo mais do que um atendimento pastoral. Para ele, aconselhamento é um processo profissional, é um processo interpessoal que visa promover o bem-estar emocional, que visa promover o bem-estar espiritual dos clientes por meio da exploração de técnicas psicológicas como questionários, apresentação de problemas, desafios para a solução em um ambiente terapêutico seguro em que o aconselhado se sinta acolhido. Larry Crabb define o aconselhamento como um processo de conexão com Deus, com as pessoas, tendo Cristo como centro e baseado em relacionamentos autênticos e significativos. Crabb enfatiza a importância de basear toda busca de cura, toda busca por transformação em Deus, com envolvimento em relacionamentos que promovam o crescimento espiritual e emocional. Fica claro que Adams compreende o aconselhamento como um processo centrado na palavra de Deus, um processo centrado na aplicação prática dos seus princípios, para com isso promover a mudança e o crescimento pessoal com grande importância para uma relação de confiança, uma relação de empatia entre conselheiro e aconselhado, para que ambos possam buscar soluções para os problemas que cada indivíduo tem na promoção de uma vida que, no final, glorifique a Deus em todas as áreas. Lambert compreende o aconselhamento como um processo de restauração, um processo centrado na autoridade e na suficiência das Escrituras, para que, desta maneira, a orientação e a transformação da vida das pessoas seja realmente promovida pela palavra de Deus. Ele enfatiza que essa busca, dentro da relação terapêutica, deve ser feita por meio da aplicação das Escrituras, para que assim se chegue à solução dos problemas específicos e se obtenha uma vida mais plena, mais biblicamente orientada e que promova, que glorifique a Deus em todas as suas áreas. Paulson compreende o aconselhamento como um processo centrado na suficiência das Escrituras e ela sendo eficiente para fornecer orientação e transformação na vida das pessoas. Paulson enfatiza que a relação terapêutica é importante para se obter a solução dos problemas específicos na busca de uma vida plena do ponto de vista emocional, psicológico e espiritual, e desta maneira glorifique a Deus. Vamos falar um pouco sobre a filosofia de aconselhamento cristão. No contexto do pensamento cristão do século XX, e que permanece em evidência nas primeiras décadas do século XXI, o aconselhamento assume um papel significativo, tornando-se parte importante do trabalho de muitos pastores e conselheiros, e se constitui em relevante aspecto do ministério da Igreja contemporânea, buscando oferecer orientação para uma geração psicologizada e fragilizada, proporcionando apoio e correção baseados nos princípios da fé bíblica. Neste contexto, duas vertentes de pensamento a respeito do aconselhamento cristão têm sido colocadas em evidência: o aconselhamento integracionista e o aconselhamento bíblico, que também é conhecido como notético. Embora o objetivo proposto por ambos seja o de oferecer suporte dentro de um referencial cristão e bíblico,
As suas abordagens diferem em relação à fonte ou fontes de autoridade, diferem em relação à metodologia e também o que é a visão de transformação pessoal obtida. O aconselhamento cristão integracionista é uma vertente do aconselhamento cristão que busca integrar os conhecimentos da psicologia secular e humanista com os princípios da fé cristã, considerando que a psicologia tem uma contribuição valiosa a dar. A proposta integracionista consiste em analisar e integrar de maneira subordinada os insights da psicologia à autoridade das Escrituras. David Benner enfatiza a importância desta abordagem holística, considerando tanto as dimensões psicológicas quanto espirituais do ser humano, afirmando que o objetivo do aconselhamento cristão é a transformação da pessoa em direção à semelhança com Cristo. Collins também busca oferecer uma visão abrangente da integração entre psicologia e fé, argumentando que o aconselhamento bíblico deve ser sensível à diversidade cultural, deve ser sensível às descobertas da psicologia contemporânea, mas sempre dentro de um quadro referencial cristão sólido. Ele afirma que a chave para a eficácia do aconselhamento cristão está em buscar e seguir a orientação do Espírito Santo. Por outro lado, o aconselhamento bíblico ou noutético destaca a suficiência das Escrituras como autoridade primária, como a fonte de orientação para a vida, e o aconselhamento tendo expoentes como Jay Adams, que argumenta que a Bíblia oferece resposta para todos os problemas humanos, e por isso deve ser o fundamento exclusivo do aconselhamento cristão, declarando que a palavra de Deus é suficiente para lidar com qualquer problema humano. Mack também defende o aconselhamento bíblico e enfatiza a importância de confrontar os pecados e problemas humanos com a verdade bíblica, buscando a transformação através da renovação da mente, afirmando que o objetivo do aconselhamento cristão é ajudar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo. Analisaremos o integracionismo e oportunamente o aconselhamento bíblico noutético com base em 4 aspectos que consideramos fundamentais para identificar a filosofia subjacente a ambos: a fonte de autoridade no aconselhamento, a metodologia terapêutica, o que significa a transformação pessoal do aconselhado e, finalmente, os resultados pretendidos. No integracionismo, a fonte de autoridade deve ser notada com bastante cuidado. O integracionismo, por estar inserido dentro de um contexto do aconselhamento cristão, não pode desprezar as Escrituras e, por isso, busca unir as verdades da fé cristã, revelacional e sobrenatural, com os princípios da psicologia secular, de cunho humanista e anti-sobrenaturalista, reconhecendo que ambas são capazes de desempenhar um papel importante na compreensão e no tratamento dos problemas humanos. No entanto, quando se trata de formular resposta à questão da autoridade primária, os integracionistas geralmente adotam uma abordagem mais pluralista, afirmando o valor tanto das escrituras sagradas quanto dos insights da psicologia, embora considerem, em seus escritos, que a fonte primária de autoridade no aconselhamento cristão continua sendo as escrituras. No entanto, há um reconhecimento de que a psicologia secular pode oferecer perspectivas úteis e inalcançáveis pela aplicação desassistida dos princípios cristãos. Para o integracionismo, as ferramentas práticas da psicologia são de grande eficácia para compreender e para abordar questões emocionais, mentais e comportamentais, numa abordagem que busca harmonizar a fé cristã com os conhecimentos e as práticas da psicologia, a fim de oferecer uma abordagem mais abrangente e mais eficaz para o cuidado das pessoas. McMinn e Jones contribuíram significativamente para o avanço desta perspectiva integracionista. McMinn explora a intersecção entre a psicologia e a fé cristã, argumentando que as Escrituras fornecem uma base sólida para o entendimento da natureza humana, para o entendimento dos princípios da vida. Mas a psicologia humanista, por sua vez, pode oferecer insights úteis sobre como lidar com questões emocionais, com questões comportamentais. Para McMinn, é importante integrar essas duas fontes de maneira ética e de maneira teologicamente informada, porque ele considera que a integração bem-sucedida da psicologia e da fé cristã requer um compromisso firme com as Escrituras como a autoridade final em questões de fé e prática. Stanton Jones trabalha com a temática de como os cristãos podem utilizar os insights da psicologia secular de maneira consistente, sem comprometer as suas convicções religiosas, destacando a importância de uma abordagem integrativa, reconhecendo as verdades reveladas nas Escrituras,
e, ao mesmo tempo, valorizando as descobertas da psicologia como fontes de sabedoria para o cuidado das pessoas, ressaltando que a autoridade final no aconselhamento cristão continua sendo as Escrituras, mas isso não exclui a possibilidade de aprender com a pesquisa e a prática psicológicas. As afirmações desses autores demonstram como os conselheiros integracionistas entendem a fonte de autoridade no aconselhamento cristão, valorizando as Escrituras como base fundamental e reconhecendo, ao menos teoricamente, a contribuição da psicologia secular para oferecer uma compreensão mais completa e mais eficaz do ser humano e também das suas necessidades. Esta abordagem tenta honrar a fé cristã e, ao mesmo tempo, honrar os insights científicos e empíricos da psicologia na busca de uma base sólida, embora de origem antagônica, de origem divergente, para o cuidado integral das pessoas. Quanto à metodologia terapêutica no campo do aconselhamento cristão integracionista, a metodologia busca unir os princípios da psicologia secular com as verdades da fé cristã, partindo do pressuposto que ambas podem oferecer contribuições de valor para o processo do aconselhamento. Uma abordagem que procura integrar teologia e teoria, prática e espiritualidade, para promover cura e crescimento holístico das pessoas, utilizando-se com maior frequência de duas metodologias terapêuticas: a terapia cognitivo-comportamental, TCC, e a terapia familiar sistêmica. A adoção adaptativa de metodologias terapêuticas com a incorporação de princípios e valores cristãos evidencia que o integracionismo busca promover a cura e o crescimento das pessoas de forma consistente com as suas crenças religiosas e, ao mesmo tempo, com as metodologias consideradas científicas da psicologia secular. Como o integracionismo lida com a terapia cognitivo-comportamental? A abordagem psicoterapêutica da TCC enfatiza a identificação e a modificação dos padrões de pensamento disfuncionais e comportamentais inadequados, com o objetivo de alcançar mudanças positivas na vida do indivíduo. A proposta básica é mudar os pensamentos, porque isso vai afetar as afeições, que vão resultar em práticas novas, em novos comportamentos. Nos moldes integracionistas, a TCC é adaptada para incorporar princípios e valores cristãos como perdão, graça e esperança que são encontrados na Bíblia. Washington destaca a importância de uma abordagem integrativa que reconheça tanto os princípios científicos da TCC quanto as verdades espirituais da fé cristã, argumentando que a TCC pode ser enriquecida ao ser combinada com a espiritualidade cristã, proporcionando uma abordagem mais abrangente e mais eficaz para o tratamento das pessoas, afirmando que a integração da TCC com a fé cristã pode proporcionar uma abordagem terapêutica mais holística, abordando não apenas os aspectos comportamentais, mas também os aspectos espirituais da recuperação. E como o integracionismo lida, então, com a terapia familiar sistêmica? A terapia familiar sistêmica é uma metodologia terapêutica frequentemente utilizada pelo modelo integracionista de aconselhamento cristão, com enfoque nos padrões de interação e de comunicação dentro do sistema familiar, buscando identificar e resolver conflitos e disfunções que contribuam para os problemas individuais dos membros do núcleo familiar. Nos moldes integracionistas, a terapia familiar sistêmica é enriquecida ao incorporar valores e princípios da fé cristã como o amor, a compaixão e o perdão, visando promover a restauração e a harmonia dos relacionamentos familiares. Collins frequentemente explora esta integração entre terapia familiar sistêmica e a fé cristã, destacando a importância de uma abordagem integrativa que reconheça tanto os princípios teóricos da terapia quanto os valores espirituais da fé cristã, considerando que a terapia pode ser aprimorada quando ela é combinada com a perspectiva cristã, e fornece, então, uma abordagem mais completa, mais eficaz para o tratamento dos problemas familiares, pois, segundo ele, a integração da terapia familiar sistêmica com a fé cristã pode oferecer uma abordagem terapêutica mais compassiva, centrada nos relacionamentos e orientada para a restauração dos laços familiares. O aconselhamento integrativo também trata da questão da transformação pessoal. No integracionismo, a visão de transformação pessoal é caracterizada por uma abordagem holística que integre os princípios da fé cristã com os insights da psicologia e outras disciplinas relevantes, reconhecendo que a transformação pessoal envolve aspectos emocionais, mentais, sociais e espirituais. E o alvo proposto é a promoção do crescimento integral do indivíduo, ou seja, um crescimento em todas estas áreas. A visão de transformação pessoal do aconselhamento cristão integracionista destaca a importância de um relacionamento sólido, um relacionamento baseado na confiança, na compaixão,
e no respeito mútuo entre o conselheiro e o aconselhado, tendo o conselheiro como portador de um papel ativo e importante, porque ele é quem fornece orientação, suporte e recursos práticos para ajudar o indivíduo ao lidar com os seus desafios para buscar a mudança que deseja. Anderson explica esta visão integracionista de transformação pessoal, enfatizando a importância de uma abordagem que reconheça os aspectos espirituais, que reconheça os aspectos psicológicos da transformação pessoal, argumentando que a transformação pessoal deve ser uma jornada de autoconhecimento, crescimento espiritual e libertação das influências negativas que nos impedem de viver uma vida plena e abundante em Cristo. Ortberg explora a forma como a espiritualidade cristã pode transformar todos os aspectos da vida humana, incluindo nesta lista os relacionamentos pessoais e profissionais, e até a saúde mental, destacando que é muito importante uma abordagem que leve em conta as dimensões espirituais e psicológicas dos indivíduos, integrando-as numa terapia holística em busca de transformação pessoal. Ele ressalta que a transformação pessoal ocorre quando nos abrimos para a graça transformadora de Deus e permitimos que Ele trabalhe em nós, de dentro para fora. Quanto aos resultados pretendidos pelo aconselhamento integracionista, este modelo pretende promover uma abordagem holística que seja capaz de unir os princípios da fé cristã com os insights da psicologia secular e outras disciplinas relevantes, para, com isso, obter o bem-estar emocional, mental, espiritual e social dos indivíduos e, desta maneira, resolver problemas imediatos, promovendo o crescimento e desenvolvimento pessoal ao longo da vida. Anderson explora esse objetivo no aconselhamento cristão integracionista e destaca uma abordagem integrativa que reconhece os aspectos espirituais e reconhece os aspectos psicológicos da vida humana. Ele diz que o objetivo do aconselhamento cristão integracionista é promover o crescimento e a saúde integral do indivíduo, abordando as suas necessidades emocionais, mentais, espirituais e sociais de forma holística. Crabb explora como os princípios da fé cristã podem ser integrados com os insights da psicologia secular, com o objetivo de promover crescimento espiritual e promover crescimento emocional, destacando a importância de uma abordagem centrada em Cristo para alcançar o objetivo do aconselhamento integracionista. Esse objetivo é ajudar o indivíduo a se tornar mais semelhante a Cristo em todas as áreas da sua vida. O aconselhamento bíblico, que também ficou conhecido como aconselhamento noutético, é uma área do aconselhamento cristão que reconhece a Bíblia como fonte de autoridade exclusiva, considerando que ela é a fonte única e suficiente para uma base confiável para a compreensão e o aconselhamento das questões da vida. O aconselhamento bíblico segue a visão ortodoxa de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada e infalível, contendo todos os princípios e todas as verdades que são suficientes para guiar a vida e para resolver os problemas humanos. Para o aconselhamento bíblico, a fonte de autoridade máxima é a Bíblia. Nesta abordagem do aconselhamento, a autoridade das Escrituras se sobrepõe a qualquer outra fonte de conhecimento, inclusive a psicologia secular humanista, que é considerada antissobrenaturalista, que é considerada antagônica, contrária à fé cristã, porque o aconselhamento bíblico considera a exclusividade da autoridade bíblica, a palavra de Deus. Considera que a Bíblia é completa, que a Bíblia é suficiente e perfeitamente adequada, sendo, portanto, autoridade única, final e total, para fornecer a orientação como fonte suprema de sabedoria, fonte suprema de orientação necessárias para todas as áreas da vida. A visão noutética é que somente a Bíblia oferece respostas para todos os problemas humanos e que o conselho verdadeiramente eficaz só pode ser encontrado ao se voltar para a palavra de Deus como a única autoridade final. J. Adams contribui para esta visão, enfatizando que a palavra de Deus é a única fonte confiável para a compreensão da natureza humana. É a única fonte confiável para a abordagem dos problemas emocionais e comportamentais humanos, dizendo que as Escrituras fornecem os princípios fundamentais para o aconselhamento e para a psicoterapia cristãos, e que devem ser a base sobre a qual toda a prática clínica é construída. Nicodemos fundamenta essa perspectiva argumentando que a única fonte de autoridade reconhecida no aconselhamento cristão é a palavra de Deus.
porque esta é suficiente para orientar, para corrigir e é eficiente para transformar as vidas das pessoas, ressaltando que a autoridade final do aconselhamento bíblico reside nas escrituras sagradas que são inspiradas por Deus, que são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, são úteis para a instrução na justiça. No aconselhamento noutético, a metodologia terapêutica é fortemente centrada numa compreensão profunda da palavra de Deus e na aplicação prática dos ensinamentos das escrituras sagradas como fonte exclusiva de orientação e de sabedoria, para com isso obter um aconselhamento eficaz. A metodologia terapêutica noutética prioriza a instrução, prioriza a correção e o encorajamento baseados nas escrituras como o principal meio de promover a transformação pessoal e o crescimento espiritual. E a atuação do conselheiro é vista como um instrumento de Deus para ajudar o aconselhado, para que ele tenha conhecimento da palavra, subordine a sua vontade à vontade de Deus e aplique os princípios da palavra de Deus em sua vida diária. Adams enfatiza a autoridade exclusiva das Escrituras como a base para a prática do aconselhamento cristão. Ele argumenta que o método noutético é o método bíblico que enfatiza a importância da palavra de Deus na compreensão e na abordagem dos problemas humanos. Paulson, por sua vez, destaca a importância de uma abordagem centrada nas Escrituras, para que o aconselhamento cristão seja eficiente, afirmando que a palavra de Deus é a fonte de autoridade, é a fonte de sabedoria para o aconselhamento cristão que guia e transforma as vidas daqueles que buscam ajuda. Quanto ao conceito de transformação pessoal no aconselhamento bíblico noutético, a visão que se tem é fundamentada na convicção de que a mudança genuína vai ocorrer mais por meio do poder transformador da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, capacitando e guiando o indivíduo para uma vida de obediência aos princípios bíblicos. É basicamente por isso, mais do que por uma decisão individual ou pela metodologia do aconselhamento. Sua visão é de que a transformação pessoal não é apenas possível, é possível, mas também é inevitável para aqueles que se colocam sua confiança em Deus. A transformação é vista então como um processo contínuo em que o crescimento espiritual e a renovação da mente vão resultar em uma vida mais próxima de Cristo, rendendo-se ao seu senhorio e vivendo em conformidade com seus ensinamentos. Ela enfatiza a importância desta abordagem centrada na obra redentora de Cristo como o fundamento dessa transformação pessoal. Ele argumenta que a transformação pessoal ocorre quando nos rendemos ao senhorio de Cristo e permitimos que Ele nos molde a sua imagem por meio da obra do Espírito Santo e da aplicação prática da palavra de Deus em nossas vidas. Piper explora a natureza da transformação pessoal à luz do desejo de glorificar a Deus em todas as áreas da vida, destacando a importância de cultivar um relacionamento íntimo com Deus e de buscar se conformar com a sua vontade como o caminho para a verdadeira transformação, ressaltando que a transformação pessoal ocorre quando buscamos a glória de Deus como nosso maior prazer e objetivo da vida. Apesar de repousar na soberania de Deus quanto aos resultados pretendidos, o aconselhamento bíblico ou noutético tem a pretensão de promover uma transformação pessoal, uma transformação espiritual dos indivíduos por meio da aplicação prática dos princípios e dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Esta abordagem do aconselhamento cristão enfatiza a importância da renovação da mente por meio do Evangelho e também uma mente de conformidade com a vontade de Deus por meio de arrependimento e de conversão, para assim alcançar uma vida plena e abundante em Cristo, corrigindo as práticas danosas anteriormente praticadas. Esses conceitos já podem ser vistos desde os dias do apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso em Atos, no capítulo 26, nos versos 19 e 20. Adams destaca que o objetivo do aconselhamento noutético é ajudar o indivíduo a aplicar os princípios da palavra de Deus em sua vida diária, a fim de alcançar a transformação pessoal e espiritual desejadas, enfatizando a importância de uma abordagem centrada numa compreensão profunda e adequada da palavra de Deus, para guiar o aconselhamento, para promover a mudança genuína na vida do indivíduo. Paulson também contribui para esta visão, afirmando que o aconselhamento cristão, centrado na verdade das Escrituras, centrado na aplicação dos princípios da fé cristã no processo de aconselhamento, são eficazes para promover a transformação pessoal e também para promover a transformação espiritual. O alvo do aconselhamento noutético é alcançar uma transformação pessoal e espiritual. Isso através da cura dos problemas da alma humana. E problemas são esses: psicológicos, emocionais e comportamentais. E essa cura é obtida por meio da aplicação dos princípios, dos ensinamentos das Escrituras Sagradas,
ajudando os indivíduos a se tornarem conforme a imagem de Cristo em sua vida diária, porque é possível alcançar uma vida plena e abundante, mas somente em comunhão com Deus.